Bom dia, docente. Meu nome é Dionísio Macou. Estou aqui para apresentar o relatório final da SCA. Irei apresentar o meu relatório em três áreas, que é a gestão, a contabilidade e a fiscalidade. A SCA é uma sociedade por cotas constituída por dois sócios, que são Dionísio Macou e Mércia Mulungu, com um capital de 1 milhão de meticais, dividido em 50% por cada sócio. Quanto à estrutura orgânica, a SCA usa uma estrutura funcional, com departamentos para cada área. Por quê? Porque assim garante a flexibilidade, a eficácia, a eficiência e a produtividade. Tenho aqui um panorama das entidades que trabalham com a SCA. Em primeiro lugar, tenho os credores diversos. Tenho aqui a Amazon Online Commerce, que é a empresa que a SCA subcontrata para a prestação de serviços. Temos outros credores, não é? Que são os que fornecem os ativos, o material de escritório, mas aqui colocamos somente a Amazon Online, que é o maior credor de todos. E temos também clientes. Nos clientes temos clientes do governo, temos ONGs e temos mercado interno. E concorrentes, sendo uma consultoria, nós temos concorrentes como a KPMG, a Deloitte e a BDO. E a seguir temos prestadores de serviços. Temos aqui a Água SPI, Eletricidade SPI, Telecomunicações SPI, Imobiliária SPI e Seguradora SPI. E por último temos a entidade reguladora, que é o Estado. Uma sociedade não pode operar sem cumprir com as suas obrigações fiscais. Eu tenho aqui a análise SWOT, que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Como forças, nós temos uma equipe multidisciplinar e local. Conhecimento profundo do contexto moçambicano, isso é uma vantagem para nós. Temos metodologias atualizadas e adaptáveis. E como fraquezas, temos recursos limitados para a expansão tecnológica, baixa visibilidade fora das capitais. Por acaso, isso é um assunto que nós estamos a trabalhar para poder expandir a nível nacional. Dependência dos contratos públicos internacionais. E nas oportunidades temos crescimento de investimentos em infraestruturas, demanda por consultorias. Nós sabemos que a cada dia nascem empresas e pela natureza do nosso trabalho nós temos mais demanda, não é? E por último temos as ameaças, que é a instabilidade política e econômica, concorrência informal e desleal. Há pouco tempo, há um ano atrás, tivemos uma tensão política no país que fez com que muitas empresas de consultoria fechassem, e isso é uma ameaça. Esta entidade tem como missão fornecer soluções personalizadas que promovam o crescimento e a sustentabilidade dos clientes nas áreas de contabilidade, gestão de projetos e gestão de recursos humanos. E a visão desta entidade tem como visão ser uma referência nacional em soluções de consultorias estratégicas das empresas públicas e privadas em Moçambique. E por último, temos aqui os valores, que é a ética, a transparência, compromisso com resultados, inovação e melhoria contínua, valorização do capital humano, responsabilidade social e ambiental. Tenho aqui também o marketing mix. No produto, nós não temos produtos como tal, mas prestamos serviços. E os serviços que prestamos são serviços de contabilidade e auditoria, gestão de recursos humanos e gestão de projetos. Temos aqui o preço de cada serviço.
para a contabilidade temos 473, 179,32. Para a gestão de recursos humanos temos 368.309. E por último, gestão de projetos, que é 1.319.734 meticais. E praça, nós estamos na Avenida Júlio Nyerere, em Maputo. E promoção, a SA usa redes sociais e páginas oficiais da empresa. Vou agora falar acerca das demonstrações financeiras e vou começar falando do balanço. Bom, o balanço apresenta a posição financeira de uma empresa num determinado momento. E este balanço apresenta a posição financeira da SCA a 31 de dezembro de 2025. Olhando, é possível notar que em 2025 houve um crescimento significativo e gerou lucros relevantes olhando para 2024 e 2025. E olhando para os ativos não correntes, houve um crescimento comparando com 2024. Isso por quê? Porque em 2025 houve aquisição de mais uma viatura, de telemóveis e de computadores. Eis a razão da variação em termos de valores comparando 24 e 25. E olhando para os ativos correntes, podemos notar que os clientes têm a maior percentagem nos ativos. Isso não é bom, porque o desempenho depende da recuperação eficiente das contas a receber, nesse caso que são os clientes. Então, significa que temos muito dinheiro com os clientes. Isso não é saudável para a empresa. E nos diferimentos também houve um crescimento, um aumento. Isso porque quando nós compramos mais uma viatura, aumentamos os seguros, e os seguros de viatura são anuais. Diferimos porque passam para o outro exercício. Temos também seguro de saúde, que também é anual. E temos as disponibilidades, que é caixa e bancos. Continuando, temos o capital próprio, não é? E olhando, nós temos aqui o resultado transitado, que é o resultado do exercício anterior. E isso aumentou o nosso capital. Continuando, nos passivos, nós temos empréstimos obtidos que não devemos em 2024. A SA teve que recorrer ao banco SPI para fazer um empréstimo de 2 milhões de meticais. E até a data, ou seja, a 31 de dezembro, o saldo é 1.554.614, porque já foram pagos alguns meses. E temos impostos a pagar. Nos impostos a pagar temos o IRPC e o IVA. Os impostos a pagar também aumentaram porque o IRPC também aumentou, o IVA também vendeu-se mais, obviamente que aumentou. E nas contas a pagar, temos um saldo da dívida que temos com os credores que nos fornecem serviços. Todos os credores, estamos a falar do Amazon Online, dos credores que nos fornecem os materiais que a empresa usa, os ativos, todos os serviços que o Central de Cobrança SPI fornece. Também todos os credores que a empresa tem estão centralizados aqui nas outras contas a pagar. Então este é um panorama do balanço, daquilo que foi a atividade da SA. O balanço apresenta contas da classe 1 até a classe 5. Então essas são as contas do balanço daquilo que foi a atividade da SA nesse ano de 2025. Vou agora falar da demonstração de resultados. Demonstração de resultados
é um mapa que apresenta todos os rendimentos e gastos da empresa. Ou seja, a classe 6, que são os gastos, a classe 7, que são os rendimentos. E também apresenta o resultado, que é a diferença da classe 6 e da classe 7. Olhando de uma forma superficial, mostra um crescimento nas vendas, não é? E também nos serviços comparando com 2024. 2025 mostra bons resultados e uma margem bem robusta, ou seja, os serviços em termos de prestação aumentamos e como dependemos subcontratamos a Amazon Online, o fornecimento de serviços também em terceiros aumentou. E, bom, há uma elevada dependência de serviços de terceiros, concretamente da Amazon Online, que é a empresa que subcontratamos os serviços que a SCA presta. Olhando para este mapa, bom, mostra um resultado satisfatório comparando com o ano passado. Temos um resultado antes de imposto de 21 milhões e isso deu um RPC de 6 milhões e um resultado líquido de 14 milhões. Isso é saudável para a entidade. E vou agora falar dos rácios e rácio de liquidez. Este rácio mede a capacidade da empresa pagar as suas obrigações usando os ativos correntes. Bom, voltando para o balanço, eu dizia que os clientes têm um valor, têm a maior percentagem nos ativos correntes. Porém, se esse valor não for pago dentro dos prazos, pode comprometer os rácios de liquidez, ou seja, a capacidade que a empresa tem de pagar as suas obrigações. Porque não basta só termos valor que está na mão dos clientes, nós temos que ter a nossa disponibilidade. Significa que os clientes devem pagar. Os clientes devem pagar dentro dos prazos para que haja disponibilidade na empresa. E tem também aqui o rácio de alavanca financeira. Este rácio mede o grau em que a empresa está financiada por capital alheio, em vez de capital próprio. E a fórmula deste rácio, para calcular este rácio, é ativo total dividido por passivo total vezes 100. E tenho aqui também rácio de rentabilidade. Este rácio mede a capacidade da empresa gerar lucro a partir das vendas, no nosso caso que são os serviços, ou dos recursos investidos. E as fórmulas são a rendibilidade do capital próprio, que a fórmula é resultado líquido dividido pelo capital próprio. E temos também a rendibilidade das vendas, que a fórmula é resultado líquido sobre as vendas. E por último, temos rendibilidade do ativo, que é aqui, a fórmula é resultado líquido sobre o ativo total. E temos aqui uma previsão, temos as demonstrações financeiras previsionais e olhando para o balanço de 2024 e 2025, temos aqui a variação de 24%. Então, a SCA estimou os próximos 3 anos usando essa base de 24%. E temos aqui 2025, depois temos o N mais 1, o N mais 2 e o N mais 3. Olhando de uma forma superficial, se continuarmos assim, isso mostra que a empresa irá crescer de uma forma muito significativa. Haverá um crescimento extraordinário e isso pode trazer mais parcerias, abrir mais portas fora, porque será uma empresa sustentável e estará bem equilibrada e bem sustentada e estará bem estabilizada daqui a 3 anos. E arrisco a dizer que estaremos no nível das consultorias internacionais, falo da BDO, do Deloitte. Se continuarmos como estamos a continuar, significa que haverá um crescimento extraordinário. Tenho aqui a demonstração do resultado previsional também, que mostra que haverá crescimento sim, mas também os custos não ficarão
não ficarão para trás. Mas embora haja também aumento dos custos, os serviços também serão maiores. Isso mostra também que haverá um crescimento do resultado também sólido nos próximos 3 anos, que é no ano N mais 1, N mais 2 e no ano N mais 3. Isso é bom e isso mostra uma continuidade na empresa. Isso mostra que a empresa, se continuar como está agora, não irá à falência tão já. E eu vou agora falar dos impostos e INSS. Tenho 3 impostos: tenho o IVA, tenho o IRPS e tenho o IRPC. O IVA é a transmissão de bens e prestação, aliás, a incidência real é a transmissão de bens e prestação de serviços. O IRPS é rendimentos singulares. O IRPC são os rendimentos obtidos. A ICA usa regime normal, não é, do IVA, que são 16%. E os modelos para a liquidação: temos IVA modelo A, IRPS modelo 19, IRPC modelo 22 e modelo 39, não é? Temos modelo 22, modelo 39. E temos aqui a comparação do 2024 e 2025 em termos daquilo que foram os pagamentos de impostos. E o INSS mais abaixo, depois vou mostrar o detalhe do IVA e do IRPC. Quanto ao IRPS, não houve uma variação assim significativa, porque só houve aumento de 10%. E numa primeira fase, como a empresa ainda está a se estabilizar, não podemos extrapolar nos custos, aumentando de uma forma exorbitante os salários. Então, de acordo com a previsão que foi feita dos próximos 3 anos, mostra que haverá um aumento significativo também de salário, por isso que não variou muito aqui o IRPS. Bom, falando do INSS, que não é imposto, o INSS é uma contribuição obrigatória prevista na legislação moçambicana, destinada à proteção dos trabalhadores. Embora seja obrigatório, não é classificado como imposto. Por isso que eu só falei aqui dos 3 impostos. E agora eu vou falar no detalhe do IVA. Temos aqui o IVA dedutível. Nos ativos tangíveis, eu dizia quando apresentava o balanço, nós compramos viatura, compramos computadores, telemóveis. O IVA dessa compra gerou 763.014 meticais de 47 centavos. Dos bens e serviços, incluindo também a Amazon Online, o material de escritório, todas as compras dos bens e serviços, temos aqui um IVA de 10.532.108,10 meticais. E o total do IVA dedutível deu 11.295.122,57. E depois temos o IVA liquidado, que são as vendas, não é, das prestações de serviços. Temos um total de 14.176.021 meticais 48 centavos. Ou seja, o IVA a pagar é a diferença daquilo que nós vendemos, nesse caso que são as prestações de serviços, e daquilo que nós temos no IVA dedutível. Então é 14 milhões menos 11 milhões e temos um IVA a pagar de 2.880.898,91, que é a diferença do liquidado e do dedutível. É o que está aqui neste mapa, não é, do valor a pagar. Continuando, temos aqui o IRPC. Tal como mostrava a demonstração de resultado, a empresa teve um lucro considerável de 21.436.134, não é? Este é o lucro antes do imposto, tal como estava a dizer aqui, tal como mostra aqui a demonstração de resultado. Temos aqui isso aqui, temos aqui 21.436, que é antes de imposto. Pronto, continuando, temos esses 21 milhões e o imposto pago aqui em Moçambique do IRPC são 32%, que incide sobre o lucro nesse caso. Então, fazendo 21 milhões vezes 32%, nós temos o imposto, o IRPC a pagar, o IRPC final
de 6.859.562, que é o que temos lá no mapa do IRPC. E como tivemos lucro, temos um pagamento especial por conta a pagar. E como é que se calcula esse pagamento especial por conta? Pegamos o imposto que nós tivemos do cálculo dos 32% do resultado e fazemos vezes 80%. E fazendo os 6 milhões vezes 80%, temos aqui um resultado de 5.487. E dividindo em 3 prestações, temos aqui as prestações que iremos pagar de IRPC. E temos aqui o relatório de auditoria. Fiz aqui um resumo da opinião, da base da opinião e das observações finais. Na opinião, aqui nós temos a opinião sem reserva, que é uma opinião limpa. Na nossa opinião, as demonstrações financeiras da SCA referente ao ano encerrado 31 de dezembro de 2025 apresentam de forma verdadeira e justa a posição financeira da empresa naquela data, bem como seu desempenho operacional durante o período, em conformidade com as IFRS e a legislação comercial e fiscal de Moçambique. Base da opinião. Conduzimos a nossa auditoria de acordo com as normas internacionais de auditoria. As nossas responsabilidades estão descritas na seção a responsabilidade do auditor deste relatório. Mantevemos independência em relação à empresa, em conformidade com os requisitos éticos profissionais e cumprimos com as nossas obrigações de imparcialidade. Este relatório, nesse caso, observações finais, este relatório atesta que as demonstrações financeiras da SCA estão livres de distorções materiais e em conformidade com os padrões aplicáveis. Caso houvesse limitações, queria dizer, não houve, caso houvesse limitações na auditoria ou incertezas significativas do relatório, incluiria reservas ou ênfase na matéria. E quanto ao controle interno, também fiz aqui um resumo do controle financeiro contabilístico. Temos aqui no controle financeiro contabilístico segregação de funções, quem registra não deve autorizar, temos as reconciliações bancárias mensais, revisões cruzadas de lançamentos contabilísticos e política de retenção e arquivos de documentos, gestão de riscos, identificação anual dos riscos da empresa, classificação dos riscos, probabilidade vezes impacto, políticas específicas, anticorrupção, conflitos de interesse, independência, plano de continuidade, backups, acesso remoto, seguro. E nos recursos humanos temos processos de recrutamento e com verificação de qualificações, avaliação anuais de desempenho técnico, formação contínua planeada, registro das horas de trabalho, especialmente em auditoria. E por fim, tenho a conclusão. Bom, a empresa demonstra uma lógica evolutiva clara, com um crescimento baseado em parcerias estratégicas e uma expansão cuidadosa dos seus serviços. Esta abordagem tem permitido à SCA consolidar a sua posição no mercado e aumentar a sua base de clientes. Muito obrigado.